Bíblias para Salmo 20. Salmo 20. Salmo 20. Vamos começar então lendo esse salmo. Eu vou ler hoje à noite e depois nós vamos entrar em uma palavra de oração. Então vamos entrar no Salmo 20, versículo 1. Que o Senhor lhe responda no dia da tribulação, que o nome do Deus de Jacó o proteja, que o seu santuário lhe envie socorro, de Sião o sustenha, que ele se lembre de todas as suas ofertas de cereais e azeite e holocausto que você ofereceu, que Deus lhe conceda o que o seu coração almeja e realiza tudo o que você planejou. Celebremos com júbilo a sua vitória, e em nome do nosso Deus hastearemos pendões, que o Senhor satisfará todos os seus desejos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu, com a vitoriosa força da sua mão direita. Uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Eles se prostram e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responda-nos quando clamamos. Vamos começar com a palavra de oração. Senhor Deus, nosso Pai, se nós te louvamos, Senhor, por esse salmo, nós te louvamos por privilégio que nós temos de examinar tua palavra hoje à noite. Eu oro que teu Espírito Santo abra o nosso entendimento. Eu oro que nós podemos ver nosso Senhor Jesus Cristo através desse texto, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ok, eu quero começar hoje à noite com uma pergunta. Vamos ver se vai pegar. Esse salmo é sobre quem? Esse salmo é sobre quem? Quando eu comecei a estudar esse salmo, talvez quando eu até estava lendo hoje à noite esse salmo, talvez alguns dos irmãos pensaram o seguinte, né? Esse salmo é perfeito para a teologia da prosperidade. Né? Você notou isso? Né? Esse salmo é muito... Né? Parece que alguém podia pegar, né, os pregadores de teologia de prosperidade, podia pegar facilmente e aplicar para a situação, né? Só de bênção. Né? Olha só o que fala esse salmo, né? Que o Senhor proteja, né, que o Senhor dá socorro do seu santuário, né, que, versículo 4, que realiza todos os seus planos, né, tem versículo 5, fim de versículo 5, o Senhor satisfaz todos os seus desejos. Então, talvez a primeira leitura, talvez nós pensamos em nós mesmos, que esse salmo é sobre nós. Muitas vezes, nos colocamos no centro do mundo espiritual. E nós até lemos a Bíblia como se tudo é sobre mim, e minha vida, e meus desejos, meus sonhos, meus planos. Esses dias eu estava andando de carro e tinha uma moto na minha frente e tinha uma pessoa com uma camiseta andando na moto. E a camiseta estava escrito uma frase, aquelas frases cristãs inspiradoras. Olha só o que estava escrito nessa frase. Eu sou o sonho de Deus. Oh, que bonito, né? Oh, que bonito, né? Eu sou o sonho de Deus, né? Eu sou o centro do mundo espiritual, né? Então isso é uma coisa normal, uma coisa comum da nossa cultura, né? Nossa cultura até evangélica, né? Até que essa camisa era de uma igreja católica, né? Mas tudo bem, né? É uma coisa bem comum, né? Da nossa cultura. Nós
nos enxergamos como o centro do mundo espiritual. Mas é muito importante lembrar que nós não somos o centro do universo. A sua vida, o seu propósito de estar aqui na Terra, não é você. Você não é o centro do universo. Esse salmo não é sobre você. Então, talvez você está perguntando, né? Esse salmo é sobre quem? Então, eu quero que a gente note alguns detalhes aqui do texto para descobrir a quem está referindo esse salmo aqui. Olha só, primeiro nós temos o título, Oração pela Vitória, e uma coisa que realmente está escrito, né, nos manuscritos, ao mestre de canto, Salmo de Davi. Então esse é um salmo escrito pelo rei Davi. Agora, a gente não sabe exatamente quando ele escreveu esse salmo. Provavelmente ele já é rei, pelo que ele vai escrever aqui nesse salmo. E é interessante colocar esse salmo em sequência com o Salmo 18 e depois, semana que vem, nós vamos ver Salmos 21. Então, parece que o rei Davi está meditando nessas promessas que Deus tem dado para ele, nessa aliança davídica. Então, ele está meditando nessas ideias. E a gente nota uma coisa, esse salmo é sobre uma pessoa específica. E eu quero que os irmãos notem isso, especialmente no singular aqui do jeito que é colocado aqui, até nos nossos Bíblias aqui em português. Que o Senhor, versículo 1, lhe responda. Não que o Senhor responda a vocês, que Deus lhe responda. Continuando aqui, versículo 2, que do seu santuário lhe envie socorro. Versículo 3, que ele se lembra de todas as suas ofertas. Versículo 4, que Deus lhe conceda o que o seu coração almeja. Aqui nós notamos uma coisa interessante, porque isso vai mudar aqui no Salmo. O Salmo vai passar do singular para o plural, mas o começo desse Salmo é sobre uma pessoa específica. Aí nós temos mais dicas aqui nesse Salmo sobre a identidade dessa pessoa. Esse Salmo, em versículo 6 e versículo 9, vai identificar quem que o rei Davi está pensando, a quem ele está orando, por que ele está orando aqui nesse salmo. Versículo 6, agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ungido do Senhor. Depois em versículo 9, o Senhor, ó Senhor, dá vitória ao rei. Dá vitória ao rei. Aqui nós temos essas duas dicas. Esse salmo é sobre o ungido do Senhor e o rei na linhagem de Davi. Okay? Davi está orando aqui que Deus abençoe o seu descendente. Que Deus cumpre essas promessas que era feito para ele, que os planos até desse descendente dele vai ser bem sucedido. Esse salmo, na verdade, é uma oração do rei Davi pelo rei messiânico em preparação para uma batalha. Então, quem será que é esse rei messiânico? Esse salmo é sobre Cristo. Esse salmo, essa oração do rei Davi, que esse descendente dele seja bem-sucedido e conquista uma batalha cósmica. Aqui nós vamos examinar agora as bênçãos que o rei Davi está orando sobre esse rei messiânico. Vamos examinar alguns desses bênçãos aqui de versículos 1 a versículo 6. Primeiro, nós temos
a bênção do Deus de Jacó de proteção na batalha. Versículo 1, que o Senhor lhe responda no dia da tribulação, que o nome do Deus de Jacó o proteja. Aqui talvez é interessante, né? Você pensa esse dia de tribulação. Mas o rei Davi é alguém que era muito experiente em guerra e ele sabia uma coisa muito importante, que guerra tinha risco, e risco grande. Imagina como que seria ser um soldado em preparação por uma batalha. Esses dias eu tinha que ir no dentista. E dentista não é uma coisa muito arriscada, né? Mas indo para o dentista, sabe como a gente fica? Fica assim, nossa, vai ser chato. Você fica com essa ansiedade, né? Será que vai doer muito? Né? Imagina estar no precipício de uma batalha que talvez a sua vida vai ser tirada. Você não sabe. Você não sabe. Aqui o momento de tribulação. E aqui ele ora que o Deus de Jacó o proteja. Agora é interessante, por que Jacó? Por que o rei Davi não orou pelo Deus de Abraão? O Deus de Isaac? Por que Jacó aqui nesse texto? Eu acho que o rei Davi está meditando nessas promessas que era feito na Bíblia, através aqui do patriarca Jacó. Antes de morrer, Jacó deu esses bênçãos para os seus filhos, e ele deu bênçãos específicos para Judá. E Davi está na linhagem de Judá. E olha só o que Jacó falou para Judá, aqui em Gênesis 49. Judá, os seus irmãos o louvarão, a sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos do seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho, da pressa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão, e como leoa, quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Então aqui, em Gênesis, nós temos essa promessa que Judá e os filhos, os certos descendentes de Judá, vão reinar. E ainda mais, através desse reino, todos os povos vão chegar à obediência. Talvez o rei Davi estava pensando sobre isso quando ele orou por proteção para seu filho aqui, que o Deus de Jacó o proteja. Também a gente vê a ideia de bênção, de socorro, de Sião, versículo 2. Que do seu santuário lhe envie socorro e desde Sião o sustenha. Aqui nós encontramos o lugar, um lugar específico. A ideia da fonte do socorro de Deus. E aqui o lugar é Monte Sião, Jerusalém, onde ficava o templo. Davi, durante o reino dele, ele trouxe a Arca da Aliança dentro de Jerusalém e depois o filho dele construiu o templo. Então, tinha essa ideia da presença de Deus que saía de Sião e ajuda que ia vir de Sião. Então, ele está orando que isso seja uma coisa que esse descendente dele vai experimentar, essa ajuda de Deus de Sião. Aqui nós temos esses links aqui em outros salmos, até alguns que nós já vimos. Salmo capítulo 2. Eu constituí o meu rei sobre meu santo monte Sião. Em Salmo 18, esse salmo nós não examinamos por completo, é um salmo bem extenso, mas é um salmo de vitória, que Davi está celebrando essa vitória sobre o rei Saul, quando Deus deu para ele o reino. E ele indica aqui que essa ajuda de Deus veio de Sião. Na minha angústia, invoquei o Senhor.
Gritei por socorro ao meu Deus, e do seu templo ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou a seus ouvidos. Então essa ideia que, igual Davi buscou essa ajuda, também ele está orando por isso, para esse descendente, esse ungido de Deus, o rei messiânico. Também nós vemos esse bênção em versículo 3, a bênção de lembrança por causa dos sacrifícios. Isso é muito interessante, versículo 3. Que ele se lembra de todas as suas ofertas de cereais e aceite os holocaustos que você ofereceu. Aqui é uma coisa interessante. O rei Davi, ele sabe que esse ungido de Deus vai ser um homem piedoso. O homem que vai seguir e vai cumprir a lei. Ele vai buscar Deus do jeito que é estabelecido aqui. Nós vemos aqui nos ofertas de cereais, os holocaustos. É interessante, porque quando nós olhamos para o futuro na Bíblia, nós enxergamos Jesus Cristo. Nós vemos, desde que ele nasceu, os pais deles fez uma oferta, trouxe pombas para o templo. A gente vê Cristo indo para o templo de um jeito recorrente. Mas, por cima disso, tinha um sacrifício que talvez até o rei Davi não podia enxergar, mas era o sacrifício mais importante de todos. Quando Cristo ofereceu si mesmo na cruz do Calvário. Nós temos essa indicação em Hebreus capítulo 5, quando o texto diz: Ele, Jesus, no dia da sua carne, tendo oferecido como forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, quem o poderia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Aqui nós vemos uma coisa interessante. Cristo se oferece como sacrifício a Deus. O holocausto perfeito. E Deus aceita essa oferta do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus aceite os holocaustos que você ofereceu. Versículo 4, nós vemos as bênçãos de realização de todos os seus planos. Versículo 4 e 5. Que Deus lhe conceda o que o seu coração almeja e realiza todo o que você planejou. Versículo 5. Celebremos com júbilo a sua vitória. Em nome do nosso Deus, hastearemos pendões. Que o Senhor satisfaça todos os seus desejos. Aqui esse pedido que os planos, essa ideia de conquista do Messias vai ser cumprido. Esses planos do Messias vão ser cumpridos. Essa realização completa aqui. E é uma coisa que todos nós almejamos. Aqui agora nós vivemos no meio das duas vindas de Cristo. Cristo veio primeiro para morrer na cruz, mas ele vai voltar para consumar o reino aqui na terra. E é uma coisa que nós oramos, quando nós oramos oração padrão, em Mateus capítulo 6, nós oramos: venha o teu reino. Seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, nós estamos orando a mesma coisa que Davi orou por seu filho, que Davi orou por seu descendente, que o reino de Deus, através desse ungido de Deus, vai ser manifesto aqui na terra, do mesmo jeito que o reino de Deus é manifesto no céu. Isso é que nós oramos quando nós oramos esse versículo. Que os planos do ungido de Deus sejam satisfeitos. Também nós vemos essa garantia de vitória. Versículo 6. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua mão
direita. Aqui nós vemos algo muito impressionante. Nós vemos essa promessa que o ungido de Deus vai ter a vitória. Para nós que temos o resto da palavra de Deus, rei Davi não sabia como que seria isso, mas nós sabemos como vai ser isso. Só que tem uma coisa que o rei Davi talvez não podia enxergar com tanta clareza que nós enxergamos. Olha só, versículo 6. Agora sei que o Senhor salvará o seu ungido. O que talvez o rei Davi não podia enxergar ainda é que esse ungido de Deus seria o próprio Senhor. Aqui nós temos o mistério da união hipostático, que Cristo, o ungido de Deus, é homem e Deus. E nós vemos que Deus, esse Deus homem, vai vir e vai conquistar a vitória completa. Para nós que conhecemos o fim da história, essas palavras aqui de Apocalipse são maravilhosos. Pensa nessa cena de batalha que Davi está escrevendo aqui. Agora pensa nessas palavras de Apocalipse 19, versículo 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Versículo 16. No seu manto e no seu coxo está escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meus irmãos, um dia Cristo vai voltar. Vai ter uma batalha tremenda que Cristo vai conquistar a vitória absoluta. Cristo vai vencer. Cristo vai vencer. Isso é as promessas que nós enxergamos aqui nesse texto. Mas é interessante porque esse salmo ainda não acabou. Esse salmo apresenta para nós agora uma escolha, 2 caminhos que nós podemos levar. Versículo 7. Uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus. Aqui é a pergunta que cada um de nós precisa perguntar. Nós precisamos ser honestos com nós mesmos. Em o que ou quem você confia? A sua confiança está aonde? No mundo daquela época em que Davi está escrevendo aqui, a ideia de tendo um exército para te proteger era uma necessidade. E era visto como o meio de segurança. Hoje em dia, talvez as situações são um pouco diferentes. Talvez nós olhamos para outras coisas por segurança. Talvez nós olhamos para a nossa situação financeira. E nós criamos estruturas pelo qual nós podemos sentir seguros. Ou talvez nós buscamos relacionamentos e amizades e sentimos, se nós conhecemos as pessoas certas, nós vamos estar seguros. Ou talvez nós pensamos, se as coisas na minha família estão bem, aí eu vou estar seguro. Mas o problema é que todas essas coisas têm altos e baixos, vão ser influenciados por forças que você não pode controlar. Uns confiam em carros de guerra, outros em cavalos. Mas olha só, nós, porém, invocaremos o nome do Senhor nosso Deus. Aonde está a sua confiança? Além dessa vida. Até quando essa vida terminar? A nossa única esperança na vida e na morte é em nosso Senhor Jesus Cristo.
Cristo é nossa única esperança. É interessante, né, que eu comecei falando como esse salmo não é sobre nós, não é? Mas a realidade é que esse salmo aplica para nós. E vem através dessa aplicação aqui. Em quem você confia. Você está olhando para quem? Para te dar segurança. Aqui também nós vemos o resultado dessa escolha. Versículo 8, eles se prostram e caem, aqueles que confiam em carros de guerra, em cavalos, essas pessoas sim, vão ser iludidos. Mas e nós? Nós, porém, nos levantamos e mantemos em pé. Isso é uma promessa que vai recorrer para toda a eternidade. Sendo que nossa esperança não está aqui nessa vida, agora. Nós vamos manter em pé para sempre, para toda a eternidade. Versículo 9. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamamos. Nossa esperança está aqui, na vitória do Rei. Meus irmãos, nessa vida nós temos muitas dificuldades, muitos altos e baixos, mas sempre, sempre, sempre olhe para Cristo. Olhe para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Esse salmo é sobre Jesus Cristo. Vamos abaixar nossas cabeças e vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, Senhor, nós te louvamos que nosso Senhor Jesus Cristo vai conquistar a vitória absoluta. Senhor, nós te louvamos que nós, através de nossa ligação com Cristo pela fé, vamos participar dessa vitória. Senhor, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu oro que o Senhor nos dá essa visão eterna, mesmo quando nós vivemos aqui nesse mundo passageiro. Eu oro que nossa esperança pode estar em nosso Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos por isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém.